prazer para todos aí. Gente, primeiramente eu quero dar um bom dia para todos. Muito obrigado pela presença de todos no painel. Hoje, nosso painel que nós vamos falar sobre banda larga, smart home e novos serviços, né? Hoje a gente teve uma audiência aqui sensacional. Os últimos painéis, a gente vai dar continuidade aqui, falar muito sobre as novas estratégias de Wi-Fi, né, que nós vamos falar nos últimos painéis. No primeiro painel, vimos como sobre a conectividade, gigabit, está avançando, e agora precisamos entender o que podemos oferecer para essa capacidade. No segundo, vimos sobre a conectividade residencial, né, uma coisa muito importante hoje, a importância do Wi-Fi residencial que está avançando e tudo que podemos fazer com ele para avançar nos modelos de negócio, nas casas, e cada vez mais melhorar a qualidade e a experiência na casa dos clientes. O que será possível, será exigido desse novo mercado para melhorar a lucratividade. Também vemos nesse próximo painel também sobre backbones, também falamos nos últimos painéis sobre CDNs, NAPs, data center, para reduzir a latência. Temos os melhores serviços de streaming, será? O que acontecerá com os jogos em nuvem? Como serão as TVs? Como os ISPs podem agora aumentar a sua receita com novos serviços? Eu aproveito esse painel para abrir e poder dizer que esse é o desafio nosso agora de ISPs. Temos uma base e precisamos agora criar novas soluções para poder explorar essa base. Falamos hoje de vários produtos, como MVNO, TV, telefonia fixa, várias coisas. E vocês que estão nos assistindo aqui hoje vão estar com grandes feras aqui, né, CEOs de empresa, diretores, para poder falar cada vez mais e compartilhar com vocês, né? Para responder várias dessas perguntas aqui, convidamos e apresentamos as pessoas que estão nesse painel aqui hoje com a gente, que é o Aguinaldo Lopes, CEO do Grupo ABL. Seja bem-vindo ao nosso painel, Aguinaldo. O André Costa. Obrigado. O André Costa, CEO da USE. Seja bem-vindo ao nosso painel, André. Obrigado, Leandro. O Jair Francisco, né, diretor de marketing da Unifique Telecomunicações. Seja bem-vindo ao nosso painel. Obrigado, Leandro. O José Luiz Pelizoni, vice-presidente executivo da Americanet. Seja bem-vindo, Zé Luiz. Muito obrigado. E o Oswaldo Luxo Júnior, CEO da Gigalink. Seja bem-vindo ao nosso painel aqui hoje. Obrigado, Leandro. Prazer estar aqui. Gente, eu como consultor de várias telecoms, essa questão hoje, né? A gente atua aí, eu pela 5G, nós estamos hoje em mais de 135 operações de telecom, fazendo a gestão na parte de negócio. A minha primeira pergunta já aqui, seguindo o nosso roteiro, eu tenho uma pergunta para o Jair. Jair, a Unifique é uma empresa que cresceu muito, né, organicamente, e também nessa corrida de aquisições, né, que o mercado nosso vem passando, está entre as 10 maiores operadoras de telecom no Brasil. Qual é a abordagem que você tem dos novos serviços adicionais que também estão em alta? Por que os ISPs adicionaram novos serviços? E por que deveriam adicionar ou não? Bom dia a todos. Essa expansão realmente que a Unifique tem feito, ela segue uma linha de consolidação no Brasil, né? Temos muitas dificuldades no mercado aí, que é o custo crescente, o custo do capital, que influencia, impacta alto na nossa atividade. E para buscar essa margem de lucro, para sustentar, para diminuir churn da nossa base, uma alternativa importante é trazer novos serviços aqui para incorporar ao mesmo pacote de serviço que você entrega numa casa. Acredito que a gente passou de uma etapa onde a gente se preocupava em criar, talvez o mercado se preocupava em criar SVAs como uma solução tributária. E isso, né, teve uma divisão entre esse momento, que se pensava em SVA para essa natureza, e hoje se pensa no SVA que tenha realmente um valor agregado, que mude a realidade do cliente, então com foco na necessidade do cliente, e é nessa linha que nós acreditamos, estamos trabalhando aqui através de uma diretoria de inovação e transformação digital, que é uma luta pesada, né? Quando se trata de comprar SVA de terceiros é um pouquinho mais fácil, quando se trata de desenvolver algum SVA, já temos desafios bem mais difíceis aqui, mas acredito que é o caminho aí. As empresas de tecnologia são forçadas a criar tecnologia, evoluir tecnologia. Aliás, todos os negócios hoje são empresas de tecnologia, então nosso negócio também é uma empresa que tem que trabalhar essa tecnologia internamente para poder levar experiências novas para os clientes aqui e aumentar o nosso ticket, diminuir
diminuir o nosso churn, também as opções são várias. Você falou uma coisa muito importante aí, que é uma das falas que a gente tem em todas as telecoms, reduzir o churn, né? A questão de reduzir o churn hoje está muito ligada à criação dos multisserviços, o que a gente está falando aqui hoje. E cada vez pensar, você falou muito também sobre essa questão do SVA, a gente pensava no SVA só para composição tributária. Hoje o SVA ele tem que se tornar um diferencial na venda do produto, até para poder diferenciar a sua telecom de uma concorrência. Porque acaba que a gente vê que as velocidades estão iguais, os processos de qualidade estão bem parecidos, e acaba que hoje você tem que agregar valor ao seu produto. Muito boa a sua fala, muito legal. Oswaldo, estou com uma pergunta para você aqui, Oswaldo. Como e onde está a operação da Gigalink e qual a estratégia que vocês tiveram no desenvolvimento de novos serviços? Bem, bom dia a todos. A Gigalink é um ISP, está localizado no interior do estado do Rio de Janeiro, onde a gente tem uma malha digital e atendemos em torno aí de 45 mil, 50 mil clientes. A Gigalink sempre teve dentro do DNA uma DNA de inovação, né? Hoje nós operamos com serviços de banda larga, telefonia fixa, televisão e MVNO também, né? E a gente sempre acreditou que todos esses valores, todos esses serviços de valor adicionado, eles são muito importantes, né? Às vezes a aderência é pequena, porque muitas vezes o provedor não coloca o SVA adequado, né, naquele segmento que ele está oferecendo o serviço, mas a gente sempre buscou trazer SVAs que realmente fariam sentido para a prestação de serviço ao nosso usuário final, né? Às vezes a gente vê que, quando a gente fala de churn, né, a gente vê que a gente não pode esquecer que a gente não apenas vende tecnologia, a gente presta serviço de tecnologia, né? Então, isso não pode se esquecer nunca, né? Não é simplesmente colocar uma infraestrutura que vai estar resolvido o problema. Não é isso. Estamos falando de prestação de serviço. E aí, realmente, a coisa tem mais profundidade nisso, né? Você falou uma coisa muito importante. Você falou de um serviço que muitas vezes as pessoas desconsideravam ele, que é a parte de telefonia fixa, né? E é um serviço que vem agregando valor. A gente vem observando que cada vez mais serviços adicionais como telefonia fixa e MVNO, a maioria dos clientes que a gente fez um BI aqui de análise, vimos que todos os clientes que têm hoje um produto adicional como MVNO, uma telefonia fixa, o churn desses clientes são bem menores. A gente já vem acompanhando esses números aqui. Muito bom, Oswaldo. Aguinaldo, estou com uma pergunta para você aqui. O Grupo ABL tem uma visão muito crítica da estratégia de SVA de redução de impostos. E sabemos que você tem uma visão para a implantação de serviços. Vocês têm sido pioneiro em vendas cruzadas? Bom dia a todos, né, a todos os palestrantes aí e a todos os nossos ouvintes aí que estão nos assistindo. Sim, o grupo ABL, ele atua já há mais de 20 anos na área de tecnologia. E nós tivemos a satisfação e a oportunidade de desenvolver dentro da nossa estrutura uma empresa de telecom, que é a Nova Fibra, que hoje faz parte de um grupo maior que a Liga. E pautado nessa experiência, acabou gerando oportunidades para que a gente pudesse realmente desenvolver inúmeras tecnologias voltadas para esse modelo de serviço agregado. Só que qual é a nossa visão e por que nós somos tão críticos a esse modelo? Porque nós entendemos o seguinte, que prioritariamente, quando se olha com o objetivo tributário, a gente esquece o principal ponto, que é olhar o nosso cliente. Olhar o nosso cliente com a sua real necessidade. Então, a nossa visão ela é muito mais voltada para o domicílio. Então, nós não enxergamos o cliente como um aspecto simples, mas sim a gente olha para dentro do domicílio, e dentro desse domicílio, o que é mais necessário para que ele se utilize dessas plataformas e dessa tecnologia. Porque se a gente considerar o mercado que nós vivemos hoje, a economia que a gente vive, né, as diferenças regionais que a gente tem, a concorrência que está instalada no seu dia a dia, o que nós buscamos é o seguinte, é ofertar serviço agregado olhando para o churn, como já foi dito muitas vezes, né? Mas isso, a gente acaba perdendo a oportunidade de olhar para dentro da casa do cliente
e realmente desenvolver algum produto ou algum serviço que realmente impacte ele e que não esteja vinculado somente à nossa commodity do dia a dia, né? Então, quando você desenvolve produto ou um serviço que tem essa visão, a chance de sucesso ela é infinitamente maior e vai, consequentemente, trazer os benefícios que a gente busca dentro de um SVA padrão. Então, a nossa visão ela está muito voltada para isso. Nós esquecemos o cliente como a entrega de 1 ou 2 ou 3 produtos que venham estar ligados somente à conectividade, e olhamos para dentro do domicílio dele. E olhando para dentro do domicílio, normalmente gera novas oportunidades. Então, a ABL, como num contexto geral, ela buscou desenvolver as suas tecnologias voltadas para essa gama de crescimento. Então, o que a gente busca hoje entregar para o nosso cliente é realmente uma escala de serviços. O que eu quero dizer com isso? Nós desenvolvemos tecnologia nos últimos 10 anos voltado para isso daí, com o objetivo de dizer o seguinte: cliente, você pode, a cada bimestre ou a cada trimestre, você vai ter um novo produto, um novo serviço para você entregar para o teu cliente ou para o teu parceiro. E isso faz com que você tenha uma condição melhor de fornecer serviços agregados aí, lá na ponta. Muito legal o que você falou, Aguinaldo, olhar para a casa do cliente, né? A gente vem pegando essa fala sua, a gente vem estudando e começando uns pilotos agora com os testes da parte de câmera, né? Hoje na casa de alguns clientes, e depende também muito do público, bem que você falou, que não adianta também oferecer uma câmera, às vezes, para um público totalmente diferente. A gente tem que olhar muito essa parte de mix de produtos hoje, ver os produtos que vão interessar a cada grupo de clientes, porque não adianta eu chegar achar que é só preço numa situação, mas tem outras operações que eu preciso criar um portfólio melhor, né? É fazer o SVA, começar a olhar, né? É o que a fala desde da Toyota, que ela fala, né? A gente precisa olhar mais com a visão do cliente, não olhar só com a visão de querer vender e vender. Muito bacana a sua fala, muito bom. Estou com uma pergunta para você aqui, André. Como que foi a evolução da Uzi Telecom e qual é o cenário atual da operadora? Ô, Leandro, boa tarde a todos. A evolução tem sido muito concisa em relação à TI. Nós temos nos especializados em TI e procurado desenvolver nossas plataformas. Então, o que o Aguinaldo acabou de falar aí de estar sempre se reciclando e trazendo a cada X tempo um aplicativo, uma nova plataforma, um novo produto de SVA é o que nós estamos fazendo dentro de casa. Aproveitamos já há 5 anos, estamos com a Campus Party, que inclusive agora em São Paulo acontece na próxima semana, e é uma feira de inovação tecnológica, né? Temos apoiado a Campus Party, patrocinado, e buscamos ali com aquele celeiro, em conjunto inclusive com Telebrás, com a RNP agora, trazer inovação, então, e buscar inovação. É o que nós temos feito, construímos todo um backbone em fibra ótica e atendendo o cliente ali com a melhor conexão possível e não esquecendo de trazer produtos que fidelizem o cliente, que vai de acordo com a necessidade, como você bem falou. Nós temos produto que não consigo hoje acender, por exemplo, uma luz na minha casa, e eu acho que isso, falando assim bem o baianês, isso é coisa de rico, isso não é para mim. O cliente mais de uma classe economicamente baixa, então ele, isso não é para mim, mas conseguimos desenvolver aqui produtos que a gente consegue para o cliente de classe baixa, ele conseguir acender a luz dele de forma automática na casa, ele controlar uma temperatura de um ar-condicionado, enfim, uma série de automações para ele com custo ali muito, muito baixo, e que tem sido uma procura bem interessante.
Porque vai de acordo com que... Quem não quer chegar em casa e ligar a luz com toque, ou porque chegou em casa, se aproximou de casa, ou porque fez uma programação para ligar naquele horário. Todo mundo quer. Então, isso é você ter o custo que atenda aquele cliente. Então, é isso que a gente busca fazer aqui, desenvolver ferramentas e entregar produtos que façam com que o cliente se fidelize com a nossa operação. Bacana, André. Você falou uma coisa muito, muito importante, né? Essa questão de estar nos eventos de tecnologia. Eu gosto de uma fala, hoje uma empresa que foi adquirida pela Americanet, que era do antigo fundador da FIT Telecom. Isso eu aprendi com ele em eventos, ele sempre ia nos grandes congressos fora do Brasil e sempre estava participando para ver novas tecnologias. Porque acaba que a gente fica muito preso ao nosso negócio, ao nosso business, que é a parte de telecom. E a gente tem que abrir a nossa mente, abrir a visão, porque o mercado de telecom mudou. Ele deixou de ser um cenário muito amador para ser um cenário profissional. Eu brinco sempre que antes a gente saía lançando fibra para todo lado. Hoje a gente não lança mais fibra para todo lado. Só bastava isso, hoje, né? A gente tem que pensar, hoje é isso, é estudar cada vez mais, é focar, igual no caso da USO, vocês têm a parte empresarial, tem a parte hoje de telefonia, tem a parte do FTTH residencial, e eu vejo isso dividindo as empresas, buscando atender vários públicos, desde o empresarial até aí a telefonia ao público, é isso mesmo. Bem legal, bem bacana, André. Alguma pergunta para você aqui, José? Fazer uma pergunta para... Cadê aqui? Só que eu mexi aqui. José, a Americanet também passou a fazer parte das maiores operadoras de telecom do Brasil, após novas aquisições do grupo, e também fornece combos móveis. Com isso, funcionou agora, todo mundo está querendo entrar com a 5G. Como que está tudo isso aí hoje? Essa questão hoje, a Americanet hoje é uma percussora do MVNO nas operações de telecom, né? Foi ela que puxou e facilitou isso para as operações de telecom, né? Exatamente. Bom, Leandro, primeiramente, boa tarde aqui a todos. Você falou dois assuntos, assim, né, que são assuntos distintos, mas que eles se complementam ao longo do tempo, né? Então, por exemplo, M&A e 5G, tá? Eles nascem separados. A Americanet, nos últimos 3 anos, adquiriu 25 empresas. Não só adquiriu, mas integrou 25 empresas diferentes, 25 marcas diferentes, numa única plataforma, numa única empresa, né? Hoje somos quase 600 mil clientes dentro do B2C, sem contar os clientes do nosso corporativo, né, que é o DNA da companhia. Então, quando você fala de MVNO, né, você tem alguns players, né, presentes, mas cada um deles focados em uma determinada vertente, né? Você tem players focados em IoT, você tem players aqui focados na parte pré-pago, tá? Mas nós conseguimos montar um sistema, uma plataforma da qual tanto a Americanet quanto outras marcas pudessem usar desta mesma plataforma, tá? A Americanet atua no mercado B2C, nós sabemos quais são hoje as dificuldades, as dores, como ganhar cliente, por que a gente perde cliente hoje no segmento. E o SIM-Card, a telefonia móvel, veio justamente, como você comentou sabiamente no início aqui do debate, hoje um cliente nosso com um combo, ou seja, banda larga, telefonia fixa e telefonia móvel, esse cliente dificilmente ele sai da sua base porque você consegue atender, né? Assim como um colega falou, nós olhamos, né, todos nós olhamos para dentro do domicílio do cliente. Então, quando você fala de que serviço de telecom você tem dentro da residência, não só banda larga, você tem telefonia fixa, e quando você pula para a telefonia móvel, a gente não está falando de um SIM-card, de um chip ou de um plano, está falando de 2, 3 e às vezes até 4. Então, a telefonia móvel e as MVNOs estão crescendo justamente porque estão enxergando para dentro do domicílio e estão aumentando o seu ticket médio para 200, 300 e até 400 reais, dependendo do caso, né? Então, realmente, a gente conseguiu modelar esse formato de negócio e conseguiu, através dos nossos parceiros, cada um na sua região, justamente impulsionar esse mercado. Foi bem interessante. E acaba que, pegando muito isso, a Americanet ela vem fazendo uma crescente. Eu vi também essas novas aquisições da Americanet no estado de Goiás, né? Começou agora também a partir para novos estados. A gente vem observando essa crescente muito grande, né? E a Americanet, como outros players, como a Desktop,
eles vêm fazendo esse processo de aquisição mais acelerado hoje também. Agora deu uma esfriada por a questão dos juros no Brasil, né? Acabou que os juros lá fora ainda tá valendo mais a pena, mas logo o mercado volta aquele aquecimento grande de aquisições. A gente viu aí grandes grupos, né, puxando isso aí, o grupo Vero, temos aí o pessoal da Aloha, então a gente vê um crescimento dos players hoje se tornando, né, desde a Unifique, todos hoje se tornando, e cada vez mais esses players que estão entrando com os multisserviços, né, cada vez mais buscando novas tecnologias. Muito legal mesmo. Estou com uma outra pergunta aqui agora para o Aguinaldo aqui, tá? Vou pegar essa pergunta aqui para o Aguinaldo. Aguinaldo, quais os serviços relacionados diretamente vão permitir desenvolver o atual cabeamento físico? É muito limitado? Bom, quando se fala de serviço, você pode... É em números, né? Não é limitado, a gente não entende que existe uma limitação nem física e nem de capacidade evolutiva aí quanto a pensamentos e ideias. Acho que tem muita coisa para ser desenvolvido. A gente se fala muito de serviço como exemplo que foi dado aí pelo José, aí, a questão do combo, né? Então, isso é muito latente dentro das operações de telecom, mas hoje já grandes provedores, ou até mesmo os pequenos provedores já romperam essa barreira de ter somente isso daí, já estão voltados a oferecer seguro residencial, muitas vezes um produto mais voltado ao mercado local. Então, eu diria que o céu é o limite, né? Mas a gente sempre segue a lógica de olhar para a necessidade da nossa casa, né? Então, quando você olha para a necessidade da casa, você tem que olhar para o teu PIB que você tem. Então, qual é o PIB que você tem dentro do domicílio? Olhando para esse PIB dentro do domicílio, como ele é distribuído, né? Então, normalmente, naturalmente, vamos lá, 30% desse PIB é gasto com os recursos da própria residência, 10, 20% em saúde, mais 10, 20% em alimentação, enfim, olhando esse cenário, você consegue trazer novos produtos, né? Então, você olha para a educação, a gente tem muito, se fala muito em EAD, enfim, mas existem outros produtos para dentro da área educacional. Quando você fala muito em saúde, da mesma forma. Então, veja, a gente já pegou talvez as duas ou três, as duas principais visões que o domicílio tem. Eu tenho que cuidar da saúde, eu tenho que cuidar da educação da minha família e eu tenho que comer, né? Então, você pode, através desses produtos, você desenvolver novos serviços, e esses novos serviços, sim, eles sempre vão estar atrelados ao processo de conectividade. Então, você linka a necessidade ao modelo de conexão. Então, a gente pode citar aqui um exemplo de serviço que não tem nada a ver com tecnologia, né, ou melhor, de conectividade, mas que depende da conectividade. Então, um marketplace, por exemplo, né, o varejo, um processo de medicamentos. Então, você ter uma logística de compra e entrega de medicamentos, você ter um sistema ou uma operação que não tem nada a ver também com esses dois pontos, mas como, por exemplo, socorro de veículos. Toda casa, ou grande parte da maioria do brasileiro, tem um ou dois ou até 3 veículos dentro de casa. E nem sempre ele tem seguro. E nem sempre está coberto por um processo desse modelo. Então, se você tem dentro da tua aplicação ou dentro dos seus serviços, um serviço como, por exemplo, o socorro, você já disponibilizou algo que não está relacionado diretamente à conectividade, contudo, ele depende de uma conectividade ou física dentro da sua casa ou móvel dentro no seu celular. Então, assim, a capacidade de se criar serviços e a utilização da rede, ela é gigantesca. Por isso que eu falei no início, né, a capacidade de se criar novos produtos, ela é fundamental.
porque você tem uma gama gigantesca aí para colocar dentro da tua rede. E, Aguinaldo, uma questão da percepção, você fala muito em criar novos serviços. Dentro hoje da sua operação, você tem uma área de inovação? Ou isso fica ao cargo do diretor hoje a pensar? Não, hoje a gente tem uma área de inovação, nós temos um P&D próprio, com investimento próprio, eu diria que um investimento considerável de P&D, para que a gente desenvolva novos produtos. Então, a base de tudo isso é que e eu acho que o José pontuou ali um ponto interessante, ele fez integrações de várias operações. Para que você consiga fazer isso, você precisa ter uma base tecnológica muito forte, você precisa ter um RP, né, uma estrutura que sustente tudo isso, né? Porque se você não tiver essa sustentação, você não consegue implementar novos serviços, né? A implementação do novo serviço ela tem que ser transparente dentro do teu negócio. Então, não importa qual é o tipo de serviço, você tem que criar o serviço, definir qual é o valor daquilo e aquilo está disponibilizado dentro da tua rede. Então, essa base tecnológica ela é fundamental. E para que isso aconteça, a gente desenvolveu toda essa tecnologia e criou um ambiente de P&D muito forte. Por quê? Porque a regra é, quando você desenvolve produtos, uma grande parte do desenvolvimento desses produtos, ele não vai se encaixar, ele não vai dar certo. Então, se você não tiver linkado isso dentro de um P&D, você acaba, em algum momento, deslocando investimentos ou não fazendo esse investimento. Eu diria que a cada 5 desenvolvidos, 1 vai dar certo, né? Então, é um investimento muito grande para que você mantenha. Então, a gente mantém isso dentro da nossa estrutura, a gente entende que isso é fundamental, porque quando esse dá certo, você consegue dar escala para ele, e você só vai ter sucesso no teu produto se um percentual considerável da tua base tenha a utilização desses produtos, e a partir do momento que você tenha 5, 6, 10 produtos, mesmo que você atinja 3 ou 4 ou 5% da tua base, em algum momento você deixou de ser uma empresa de produto único e passou a ser uma empresa de multi-produtos e serviços. Então, eu acho que essa é a grande pegada. Quanto mais você evolui nessa geração de serviços e produtos, mais você tem condição de fortalecer essa base e se tornar uma grande empresa aí de multisserviços, deixando de ser telecom e passando a ser uma empresa de tecnologia e serviços. É muito legal a sua fala, e só para complementá-la, nem sempre a gente pode esperar que todos os multisserviços eles vão ser 10%, 30%, 40% em cima de uma base, mas que vários multisserviços vão poder cada vez mais poder entregar para cada tamanho da base. A gente fala, você tem uma base de 600 mil clientes, mas se você conseguir colocar de 5% a 10% de multisserviço, já começa a gerar uma fidelidade, uma presença bem legal. Muito legal. Jair, estou com uma pergunta para você aqui, que é uma pergunta que eu acho ela sensacional aqui, que é falando muito sobre quais os serviços de casa conectada que você acha que terão mais demandas e quais não serão procurados. É uma pergunta muito boa. Tá, Leandro, eu queria primeiro pegar um pequeno gancho da resposta do Aguinaldo aqui, quando ele fala que a gente se propõe a vender novos serviços, não é apenas você colocar quantidade de serviços, você tem que fazer um reposicionamento da empresa no mercado, da proposta de valor, você tem que trabalhar com multissegmentação, você começa a estruturar uma segmentação de mercado e atuação. Então, é muito mais profundo quando você fala assim, vou aumentar meu portfólio. Isso não é suficiente para você ter uma atuação forte e firme, né, que dê resultados que você esteja planejando na sua empresa. Então, requer um reposicionamento da empresa na proposta de valor, como falar com esse cliente, como falar de forma segmentada e tudo mais. Mas, seguindo a tua pergunta aqui, qual que eu acho que vai ter mais demanda e qual que não vai ter demanda? Eu acho assim, o básico é meio óbvio, monitoramento, segurança, conveniência, né, através dos equipamentos de IoT, mas acima de tudo, eu acho que nós vamos ter um mercado completamente novo de aplicações com a chegada do 5G, que depois a gente vai aqui na frente falar um pouquinho de 5G também, mas inicialmente eu diria que a conveniência e o monitoramento, segurança,
é a grande primeira onda, mas a segunda onda ela vai ser avassaladora, vai ser muito grande, porque é uma onda muito mais de experiência, de entretenimento, de novas possibilidades, que as aplicações nem sequer estão prontas ainda, mas que ela vai acontecer inevitavelmente. Mas falando de mercado e não só de serviço, eu acho que abre o mercado também para nós, inclusive, de equipamentos aí, porque vão vir muitas soluções práticas aí que não tem canais estruturados de distribuição desse equipamento, e a gente tem um potencial de distribuição muito grande e também uma oportunidade de mercado. E a gente acompanha muitas operações, né, que vamos falar, as grandes teles, elas acabam que não observam muito essa questão, principalmente de casa conectada hoje, né? Porque o cliente hoje, qual é o maior problema que a gente tem nos helpdesks nossos? É o quê? Ah, o Wi-Fi está lenta, a internet está lenta. Não é que está lenta. A casa é grande e o cara tem um roteador. E muitas vezes a gente não ensinou o nosso cliente, o processo de venda não foi feito no início, para ensinar o cliente a fazer a leitura, né, de entender e tudo. E hoje a casa conectada se torna um diferencial. Hoje, acabei de chegar de uma viagem, eu estava fazendo uma palestra em Juiz de Fora ontem, e aqui hoje na minha casa eu tenho a casa conectada, né? Em todos, praticamente grande parte dos cômodos eu tenho a rede mesh, que começou uma crescente muito grande, principalmente no cenário da pandemia. A gente está começando agora as operações de telecom de um tempo para cá, vem tendo uma crescente de base muito grande em cima disso, das redes mesh e das casas conectadas, né? Cada vez mais o cara poder saber que toda a casa está conectada, está tudo funcionando. Com isso, melhora a experiência do cliente, que é isso que é o nosso objetivo daqui para frente agora, né? Não é só mais vender, né? Exatamente. Esse é um grande presente de grego do nosso segmento que veio junto, essa oportunidade chamada Wi-Fi nas casas, né? Então, a gente recebeu esse ônus que, no final, é a percepção de valor do nosso produto aí, que principal, carro-chefe, a banda larga, mas a percepção de qualidade ficou altamente comprometida com a questão do Wi-Fi. Então, a gente ganhou ao mesmo tempo um problema, mas ganhamos uma oportunidade e que, no final das contas, a gente vai ficar meio responsável por essa questão, não só da conectividade, mas da qualidade da conectividade na casa, dos dispositivos. Então, como eu digo, muitas vezes os desafios que parece que é só uma dificuldade, é, na verdade, uma oportunidade de explorar um novo mercado. Muito bom, muito legal, muito legal. Uma pergunta aqui para o José, tá? José, como que você vê o processo da Fiber on the Room? Estou pegando aqui, eu acabei pulando aqui. Aqui, ó. Como que você vê o processo da Fiber on the Room, Wi-Fi 6 Mesh, que a gente até começou a falar aqui, o 5G, implantação de soluções de casa conectada, o que vai acontecer com a automação residencial e as novas redes sociais? Isso aí é uma coisa que a gente está falando aqui que vai complementar muito isso aí. Exatamente. Olha, é uma pergunta bem interessante, porque acho que comentar um pouquinho aqui sobre essa nossa nova onda de automação residencial, né, aí sendo puxada aí por empresas como a Uzi, do André. Eu tenho uma visão com relação à implantação de casa, automação de casa, automação em residências, que toda nova tecnologia que chega, ela tem um ciclo, né, de maturação. A fase de automação residencial, ela está numa fase hoje, né, que ela a maior parte da população, dos consumidores, enxergam isso como uma facilidade. E o que a gente precisa fazer é transformar isso, né? Algumas empresas já estão começando a fazer isso, transformar isso em necessidade, sair da facilidade e necessidade. Vou dar um exemplo aqui no caso de automação residencial. Como o André comentou, olha, você chega em casa, você acende a luz de forma automática, tá? Agora, a partir do momento que você sai da facilidade e entra na necessidade, onde você tem um sistema inteligente na sua casa, da qual você passa a ser mais eficiente na economia e na utilização da luz, aí sim você tem um diferencial, você tem um produto bacana na sua mão, né? Então, aí você escala, aí você cresce mais ainda, porque você realmente tem um negócio, uma necessidade da qual o consumidor precisa, tá? Quando você fala de 5G, nós estamos ainda muito no início, tá? E existem muitas informações ainda sobre o 5G. Aqui no Brasil, nós estamos falando sobre implementação,
que está em andamento, inicialmente nas capitais, grandes centros e depois em cidades menores. Hoje, nós não temos hoje uma demanda pontual que seja uma necessidade para a aplicação do 5G, nesse caso de casas conectadas. Tudo que nós temos hoje de automação residencial funciona muito bem, né, no 4G, funciona muito bem com Wi-Fi, porém, novas tecnologias e novas demandas estão surgindo, principalmente porque quando o 5G você tem lá faixas de frequência, e você tem uma faixa de frequência específica para aplicações de baixa latência. São aplicações críticas, baixa latência, principalmente usado em drones, né? Ou seja, são aplicações de missão crítica. Só que quando você fala do Fiber, quando você vai para o Fiber to the Room versus Wi-Fi 6, a gente tem hoje no mercado os fornecedores que se dividiram, né? Você tem fornecedores que apostaram, fabricantes que apostaram na tecnologia de chegar com a fibra ótica dentro do quarto, né? E você tem uma casa onde cada cômodo você consegue colocar um dispositivo, né? E ali naquele dispositivo você consegue irradiar sinal para que os seus dispositivos eletrônicos consumam internet, ou mesmo existem fabricantes que foram para aquela tecnologia da qual sem fio, sem fibra ótica dentro de cada cômodo, mas com tecnologia da qual é possível você, sem fio, estabelecer e prover acesso à internet. Independente da tecnologia ou do fabricante que você utiliza, qual é a tendência? Nós estamos cada vez mais provendo mais banda e mais serviços para a casa do cliente, né? E com isso, novas aplicações, novos serviços vão se desenvolver em razão dessa rodovia que nós estamos entregando para os clientes. E é muito bacana você falando isso e pegando a fala do Jair, quando a gente fala de novas tecnologias, é o posicionamento, que vai mudando muito, né? A gente vai deixando de ser só o cliente, de olhar para o nosso negócio, vocês vendem só internet, a gente vende soluções tecnológicas. Isso vai acontecer com o tempo, essa mudança, como o Jair falou, é um reposicionamento. Há um estudo todo mercadológico, né, Jair, para complementar isso, que não dá para sair lançar um produto e queimar a largada, né? Que acaba que você lança, depois o negócio não roda e fica feio para a operação. Mas muito legal aí, José, principalmente isso, né? Agora se fala muito Wi-Fi 6, né? E aí a gente vê o cenário agora, todo mundo fala, agora eu só tenho colocando Wi-Fi 6. Então, assim, as mudanças tecnológicas estão chegando e as operações têm que ficar de olho nessas mudanças, né? Muito bom, muito bom. Oswaldo, estou com uma pergunta para ti. Como é o seu perfil empreendedor? Você também participa de uma empresa de tecnologia chamada Unlix, que tem os braços de IoT. Como você acha que isso pode ser desenvolvido dentro de casa e o potencial que ele tem, um exemplo, inteligência artificial, na grande qualidade de dados que são obtidos nas residências? Pois é, Leandro, a gente ouviu aí de falar sobre infraestrutura, de Wi-Fi dentro das casas, o foco no cliente dentro das casas, né? A gente, quando começamos a colocar o Wi-Fi dentro da casa dos clientes, a gente começou a ter o seguinte questionamento, né? A internet está lenta, como já foi falado aí, né? E aí o problema realmente é que a casa realmente era pequena, ou que tinha o Wi-Fi do vizinho interferia no Wi-Fi da sua casa, e eram vários problemas dessa infraestrutura interna da casa, né? E aí nós procuramos a universidade, a UFRJ, no Rio de Janeiro, e tinha um grupo de pesquisa lá que acabou se tornando uma startup, que é a Unlix, que é uma empresa que desenvolve soluções para essa infraestrutura dentro da residência do cliente, do nosso cliente. Então, já há alguns anos, a gente faz a gerência da rede interna da casa do nosso cliente. E aí a gente consegue desenvolver soluções, por exemplo, ter uma rede mesh com várias marcas de equipamentos falando no mesmo protocolo de mesh na casa do cliente. Então, isso possibilitou a gente conseguir uma qualidade, uma experiência de uso e organizar toda essa falta de conformidade de soluções, equipamentos que tem dentro da casa do cliente. E já que conseguimos desenvolver
essa solução de gerência interna da rede do nosso cliente, com essa plataforma da Alix, a gente conseguiu também aplicar técnicas de inteligência artificial para poder identificar perfis de uso, perfis de equipamentos que tivessem algum problema de segurança, né? Problemas de interferência de protocolos como LoRaWeb, Zigbee, Wi-Fi 5, Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, e a gente conseguiu, então, dar uma organizada nessa rede interna. Não é? Então, isso aí possibilitou que a gente consiga hoje, a Gigalink hoje consegue oferecer uma experiência de uso para o nosso cliente, baseado nessa plataforma, assim, com uma qualidade assim, incrível, porque a gente sabe exatamente hoje qual dispositivo que está funcionando mal na rede interna do cliente e poder indicar. A gente chama aqui, a gente não chama de rede mesh, até porque às vezes o cliente final não sabe o que é uma rede mesh, né? A gente chama de ponto de Wi-Fi extra, um ponto extra de internet. E aí a gente consegue colocar na casa desse cliente 3, 4, 5, quantos pontos extras forem necessários para você poder ter uma navegação mesh dentro da casa do cliente, né? Aqui também na Gigalink nós sempre tivemos uma área de desenvolvimento. Eu acho que empresa de tecnologia, né, como o Agnaldo falou, como o Jair falou, nós temos, como o André também falou, nós temos que ter como empresa de tecnologia, nós temos que ter uma área de desenvolvimento de software, sempre analisando qual é a dor que o cliente tem, para a gente poder ajudar a resolver essa dor, né? E tecnologia, o céu é o limite, todo mundo sabe disso, né? O grande segredo é você tentar resolver o máximo de dor possível com o mínimo de gasto possível, né? Mas aí eu acho que nós, brasileiros, a gente tem assim um poder, né? Ainda mais aqui na nossa região, né? A gente está no interior do estado do Rio, é muito diferente de uma capital, né? Onde os níveis de ticket médio são muito diferentes do interior. O interior, o ticket médio é muito mais baixo, a população está muito mais empobrecida, e aí a gente vem com essas crises, né? A gente sempre tenta atender esses clientes de forma assim, mais econômica possível. E para fazer isso, você tem que ter muita inovação, tem que ter muita criatividade para poder realmente entregar essa solução que resolva a dor do cliente de uma forma econômica, podendo resolver esses problemas e oferecer essa infraestrutura interna na casa do cliente para que ele tenha uma experiência e possa, futuramente, essa pessoa de classe média baixa, que ela possa controlar a iluminação dela, a geladeira, o ar-condicionado e tudo mais que seja necessário para essa infraestrutura de internet das coisas, né? É muito legal. E isso, tudo que a gente está falando muito aqui está ligado a um problema que gera muito cancelamento para todos nós, que é o cliente falar a internet não funciona, mas não é o problema, que não é o nosso produto. É oferecer as soluções para esse cliente em todos os públicos, mas a solução de conexão, né? Porque o cliente hoje, eu falo que o que os provedores erram em si é que a gente pensa que o nosso produto é produto do meio. Eu conectei, entreguei a internet à casa do cliente, ali acabou. Não, nós somos um produto do fim. O que é o produto do fim? Nós somos um produto que temos que conectar o fim, fazer as coisas todas funcionarem na casa dele. Então a gente não termina ali na hora que vai. A gente tem que fazer tudo dele estar funcionando. Porque se não estiver funcionando, nosso produto ele não teve utilidade para o cliente. Mas muito legal. É isso aí, pensando em vários públicos, né, Oswaldo? Muito legal. André, e aproveitando aí que a gente está falando muito aí de casa conectada, tem uma pergunta para você que como que está a Use Mais e o serviço de casa conectada que vocês estão trabalhando? O serviço Use, chama de Use Plus aqui, é um serviço que todos os colegas, aí eu vou pegar gancho de todos, porque assim, o papo está muito legal. Dentro de casa a gente tem que falar de segurança, né? Porque se conecta a vários dispositivos, mas você tem a questão da segurança também desses dispositivos. Nós temos carros conectados, a gente já agora um hacker invadiu um carro da Tesla, há pouco tempo foi notícia e tal. Se imagine se invade um carro da Tesla, por que não vai invadir um acendedor de luz ali dentro da minha casa? Então a preocupação da segurança, isso é importante, a questão da conectividade desses equipamentos, né? A gente já está em laboratório com Wi-Fi 6 aqui, porque a gente já imagina que daqui mais um ano a gente vai ter os dispositivos já totalmente preparados para isso. A própria Apple
já ficou no próximo ano, lançar a atualização ali dos equipamentos dela com Wi-Fi 6E, e você vai ter um throughput de 10 GB chegando ali no equipamento com Wi-Fi 6E. Então, a gente pode muito usar o XPON e entregar ali para o cliente mais banda, mais conectividade. A gente aqui também é bem sensível à inovação. Então, a gente vem inovando a cada tempo para que possamos entregar o que o usuário necessita, o que o usuário deseja, e alinhado com o ticket, porque o ticket é importante. Somos empresas que estamos buscando lucro, então tudo que a gente faz é para que se mantenha ali o usuário e que ele venha a dar lucro. Então, olhar esses fatores que são sensíveis aí ao negócio. Bacana. Gente, chegamos ao final, né? Aqui a gente nem viu o tempo passar, né? Já passou o tempo muito aqui, que tinha várias perguntas para fazer, mas eu acredito que a gente vai ter mais oportunidade de a gente poder fazer esse painel novamente aí, poder falar muito disso. Quero agradecer a presença de todos vocês, mais uma vez, obrigado pela presença de todos vocês, pela audiência que está nos acompanhando aqui, que hoje foi aqui um negócio muito enriquecedor para todos aqui, somente que a gente está pensando muito no negócio, né? Muita gente fala assim, todos aqui falaram, como que eu subo meu ticket, né? Tem que pensar em tecnologia, tem que pensar em entregar soluções novas para o cliente. Como o Jair falou, tem que se posicionar também, porque não adianta só entregar, mas não se posicionar. E cada vez mais a gente tem que repensar o nosso negócio, porque o mercado do passado mudou. Éramos um mercado de só lançar fibra. Hoje somos um mercado que temos que pensar em novas soluções para o cliente. Tá? Quero agradecer a todos. Ficamos sem tempo, né, para o painel fazer todas as perguntas. Agradeço imensamente a todos que participaram, que estão aqui conosco, o Aguinaldo, o Oswaldo, o Jair, o José e o André. Imensamente, fiquei muito feliz com a participação de todos vocês. E aproveitando aqui, para quem está participando, já fazer o convite, convidamos para as 13 horas, tá, para assistir o painel sobre o novo backbone da internet brasileira, tá bom? Gente, muito obrigado, muito sucesso para vocês, pegue esses ensinamentos e aplique nas operações de vocês, tá bom? Muito obrigado e muito sucesso para todos vocês. Abraço, obrigado pessoal. Tchau.